Eu sou o Rafael, psicólogo, e eu queria ser ingênuo e poderoso. Hoje a reflexão sobre Son Goku tem spoiler de todo o anime de Dragon Ball. Não é spoiler, né? Dragon Ball todo mundo já viu. Ou quem não viu ainda nem vai ver porque é muito longo. Enfim, vamos lá. Talvez, junto do Naruto e do Luffy, o Goku é o personagem mais famoso dos animes. Dragon Ball não é um anime conhecido por sua profundidade. E, de fato, ele não é um anime tão profundo assim. Ele evoca emoções profundas na gente, mas não tem personagens tão complexos. Mas a história, pra mim, está também longe de ser ruim. De qualquer forma, o anime marcou gerações e continuará marcando por muito tempo. E no anime temos Son Goku, um personagem que não é complexo, mas é um personagem bem à parte. Akira Toriyama mostrou que o ambiente influencia bastante no comportamento do indivíduo. Ele mostra isso em Dragon Ball. E o Goku é um exemplo disso. Em Dragon Ball, existem personagens que mudaram praticamente toda essa personalidade se colocando em outro ambiente, ou no caso, em outro planeta. Originalmente, como um bebê Saiyajin, Goku era muito tímido e chorava constantemente por atenção. Goku foi então programado com intensa hostilidade para realizar sua missão de erradicar toda a vida na Terra. Quando ele foi encontrado pelo vovô Gohan, ele era indisciplinado, selvagem e agressivo, não querendo nada com ele. No entanto, após bater a cabeça, ele basicamente perdeu sua agressividade instintiva. Então, se ele tinha uma agressividade inata, ele perdeu após bater a cabeça. Ele se torna mais compassivo e respeitoso por causa da influência do vovô Gohan. Mas o ponto de ser criado com seu avô longe de todos fez Goku demorar a desenvolver algumas habilidades, e algumas delas ele nem desenvolveu. Por exemplo, ele tem uma dificuldade enorme de lidar com mulheres e não entende muitas ironias. Goku passou a maior parte da sua infância no Monte Paozou, em isolamento. Essa falta de experiência social e educação adequada durante o crescimento, além da educação básica do Mestre Kami, o deixou bastante ignorante em muitas questões fora do campo de batalha e fez ele não desenvolver uma espécie de maturidade emocional. Estudos mostram que a natureza biológica de uma pessoa pode afetar sua experiência com o ambiente. Por exemplo, uma pessoa com predisposição genética para uma característica específica, como a agressividade, pode ter maior probabilidade de ter experiências de vida específicas, como receber reações negativas dos pais ou de outras pessoas. Ou uma pessoa que cresce com a inclinação para o calor humano e a sociabilidade pode buscar e obter respostas sociais mais positivas dos seus pares. E com isso, essas experiências de vida podem reforçar as tendências inatas de uma pessoa. Isso fica evidente no Goku. Na história, ele acaba se cercando de pessoas que veem a ingenuidade dele, como também uma propensão a confiar mais nele, o que faz o Goku criar muitos vínculos. Tanto que todos os Guerreiros Z têm alguma ligação com ele. Claramente, ele é um dos personagens mais confiáveis do anime. Porém, essa confiança é justamente associada à sua ingenuidade. Goku é bem conhecido como um personagem extremamente ingênuo e inconsequente em diversos momentos. E isso tem alguma explicação porque às vezes esquecemos como é essa real filosofia do Goku. Porque apesar dele gostar dessa adrenalina dos combates, Goku é totalmente contra tirar outra vida. E ele sempre foi dessa forma. Sempre ele tentou resolver algo sem destruir o adversário. E é claro, isso acaba causando alguns riscos em diversos momentos. Apesar disso, essa ingenuidade dele também já foi positiva, pois ele acabou de alguma forma impactando o Piccolo e o Vegeta, que logo depois mudaram. Esse é um ponto importante porque o Goku acredita de fato que todo mundo pode mudar. Só que em outros momentos, essa ingenuidade dele foi bem irresponsável. Afinal, ele poupa até mesmo a vida do Freeza, que tinha matado seu melhor amigo, o Kuririn. Então, de certa forma, o que ele faz não parece algo totalmente humano. Como ele pode perdoar ou dar uma chance tão simples assim para as pessoas? Pessoas que fizeram mal a outras. Freeza não é uma pessoa, né? Mas tudo bem. Essa crença, às vezes, quase irracional de que as pessoas vão mudar, já fez ele quase colocar o destino da Terra por água abaixo. E eu percebi que, à medida que o anime avança, percebemos uma mudança nele com relação a isso. Então, Goku no início, que hesitava em matar o Freeza, não hesita em matar o Majin Buu, apenas desejando que ele renasça novamente como uma pessoa melhor. O ponto é que sabemos que alguém muito pacifista pode, de fato, colocar a vida dos outros em risco, paradoxalmente. E isso se liga na relação que ele tem de pai e filho, entre ele e o Gohan. Outro ponto que chama muita atenção no personagem é sua suposta imaturidade, principalmente nas questões que envolvem o Gohan. Gohan às vezes tem que conviver com decisões do Goku que o colocam em risco. A luta contra o Cell é um exemplo disso, onde ele dá uma semente dos deuses para o ser que iria enfrentar o seu filho e que poderia destruir o mundo, simplesmente porque para o Goku aquela situação era injusta. Isso mostra uma grande distorção dele sobre o que é realmente justiça. E muita gente fala que o Goku é um personagem pouco inteligente. Eu não veria por esse lado. O Goku, ele sabe quando não vai conseguir derrotar um oponente. Ele não tem uma ilusão sobre isso. Como o psicólogo David Dunning, um dos descobridores do efeito Dunning-Kruger, cita: se você é incompetente, não pode saber que é incompetente. As habilidades que você precisa para produzir uma resposta correta são exatamente as habilidades que você precisa para reconhecer o que é uma resposta correta. E isso faz muitas pessoas dizerem que ele é um péssimo pai. Eu falei sobre isso no primeiro vídeo que eu fiz sobre o personagem há 4 anos atrás, sobre a síndrome de Peter Pan. Mas o ponto que chamou atenção em rever Dragon Ball novamente é ver o tanto que Goku, quando está
perto do Gohan acaba fornecendo muitas memórias positivas com ele. Ele tem muitos momentos de qualidade com o filho, quando ele está vivo, e sempre enfatiza o tanto que ele acredita no Gohan. Ele também é capaz de morrer pelo seu filho, como quando ele fez isso na luta contra o Raditz. Goku não é exatamente um mau pai, inclusive o Gohan admira muito ele. E muito do interesse do Gohan pelas lutas vem dele. E sem a presença dele ali, vemos como o Gohan vai perdendo foco nas lutas, jogando o seu foco para outras coisas na vida. Vai ter vídeo do Gohan. Estudos mostram que as crianças que crescem com a figura paterna desengajada, desinteressada ou não envolvida, são mais propensas a lutar com baixa autoestima, ter problemas comportamentais e podem ter mais chances de ter desafios na formação de vínculos seguros com outras pessoas em suas vidas. Por isso que a presença paterna e materna são extremamente importantes. E o próprio Gohan não nutre nenhum sentimento de ódio pelo seu pai. E o Goku também parece não demonstrar nenhum tipo de impacto negativo na personalidade do Gohan. E aí entra outro aspecto importante do personagem, a sua positividade extrema, ou sua alta confiança. Goku é marcado por uma positividade extrema, e talvez se eu tivesse os mesmos poderes que ele, eu seria da mesma forma. Afinal, o poder contribui bastante. Mas o que é essa positividade, Goku nutre uma esperança muito grande. Ele acredita que as coisas vão dar certo. E mesmo nas batalhas mais desiguais, ele demonstra certa confiança. Não só nele, como nos outros ao seu redor. Ele de fato perde a esperança em momentos absurdos, que não tem jeito mesmo. E essa tendência de interpretar o ambiente de maneira mais positiva é uma característica de personalidade. E algumas pessoas são mais propensas a interpretar o ambiente de uma maneira mais positiva do que outras pessoas. Pessoas com depressão, por exemplo. A esperança não é uma ilusão. A esperança é uma experiência emocional única que pode ser mais essencial para o bem-estar do que a felicidade ou gratidão. Um estudo mostrou que a esperança se destaca entre as emoções positivas como o preditor mais consistente de uma vida significativa. Os pesquisadores analisaram as respostas de mais de 2.300 participantes em 6 estudos e descobriram que a esperança por si só melhorou de forma confiável o senso de significado da vida das pessoas. E podemos colocar a esperança do Goku uma espécie de filosofia de vida. Ele quase sempre interpreta situações extremas com algum grau de otimismo. Então ele é aquela pessoa que sempre encontra o lado positivo das situações. Essa positividade é boa em alguns contextos para ele e ruim em outros. Isso é algo que ele compartilha muito com o Vegeta. Então se olharmos por esse lado, essa positividade do Goku pode ser vista como algo imaturo, mas o Vegeta também tem comportamentos imaturos em relação à positividade também. Nossos cérebros filtram o mundo por meio da biologia e da experiência. O sistema visual não registra a realidade como uma câmera. Em vez disso, ele interpreta informações sensoriais, produzidas pelos nossos sentidos, influenciadas por expectativas, experiências passadas e estados emocionais. Duas pessoas podem assistir a mesma cena, porém ver de forma diferente porque seus cérebros enfatizam detalhes diferentes. O cérebro constrói a realidade usando previsões, baseadas em encontros anteriores. Esses modelos mentais nos preparam para responder rapidamente, mas também introduzem vieses em nossas percepções. Então, o pensamento que repetimos para nós mesmos influencia diretamente no nosso comportamento, na maneira que interpretamos a vida. Não devemos o tempo todo pensar de forma positiva como Goku, mas em alguns momentos isso é totalmente necessário. Comparando com o Vegeta, Goku tem uma qualidade que é totalmente diferente do Vegeta, o seu pequeno ego. Diferentemente do Vegeta, Goku quer apenas provar para si mesmo que ele é o melhor, e não para os outros. Sobre a questão do ego, eu gosto de separar ele em 2 tipos. Isso não é científico, percepção minha. Para mim existe o ego grande e o ego forte. O Vegeta representaria o ego grande, e o Goku um ego mais forte. Pessoas com egos fortes podem ser vistas em geral como autoconfiantes, seguras e mais estáveis emocionalmente, além de flexíveis, adaptáveis, capazes de lidar bem com o estresse e as frustrações do dia a dia, além de serem autênticas, se preocuparem menos com a visão dos outros sobre ela. Por outro lado, aqueles com grandes egos, no caso do Vegeta, carecem mais de estabilidade interior, se perturbam mais facilmente, tendem a ser mais rígidos, reativos, dogmáticos e egocêntricos, e simulam a autoconfiança ao invés de possuí-la. Demonstram arrogância e um senso narcisista de direito, talvez mais revelador do que qualquer outra coisa, demonstram, quando se sentem ameaçados, uma fragilidade imensa. O ego grande tem uma inflação de ego. O ego forte, uma força real. No vídeo do Vegeta eu falarei sobre ego grande e sobre as vantagens também. E é por isso que Goku é um personagem que ele não sofre no anime com um complexo de inferioridade, que muitos outros personagens acabam passando. Ele tem noção da própria força, assim como noção da força dos outros também. Vício ontológico é um termo que ajuda a explicar por que as pessoas com grandes egos podem ser vítimas de um forte complexo de inferioridade. Essa teoria diz que a razão para isso é porque quanto mais nos relacionamos com nós mesmos, como sendo separados ou mais importantes que os outros, mais estamos nos iludindo sobre como a realidade funciona. E podemos dizer que o Goku de fato está mais próximo da realidade em relação à própria força do que o Vegeta. O Vegeta do mundo egoísta dele de antes e focado em si mesmo tornaria ele alguém totalmente impossível de viver no planeta Terra, e isso é um dos motivos dele ter que mudar depois. O Vegeta não desenvolveria nenhum afeto, ninguém suportaria ele, ao contrário do Goku. E o último ponto impactante que eu quero citar aqui sobre o Goku é o tanto que ele é desapegado, no sentido bom. Goku aceita algumas situações que acontecem para ele de forma imediata. Ele é um personagem que, inclusive,
inclusive já aceitou sua própria morte em diversos momentos. Por isso que às vezes não conseguimos entender de fato o personagem, porque ele consegue se adaptar rapidamente a qualquer novo cenário, porque ele simplesmente não se apega a nada. E aí você pode colocar isso de uma forma negativa também. Isso explica um pouco o desapego que ele tem da própria família. Dragon Ball GT foi uma espécie de filler de Dragon Ball, mas a cena final dele se despedindo de todo mundo é um bom exemplo desse não apego do personagem. Ele tem objetivos específicos, mas não tem nenhum sonho. Quando ele percebe que não vai atingir determinado objetivo, Goku simplesmente desiste. Isso às vezes é até assustador. No teste Big Five, Goku poderia mostrar uma ampla margem de abertura à experiência, mas ao mesmo tempo demonstra bastante conscienciosidade. Uma pessoa com altos níveis de conscienciosidade é boa em autorregulação e controle de impulso. E essa característica influencia que você conseguirá manter metas de longo prazo, ajuda nas decisões e comportamento de cautela. Estudos sugerem que traços divergentes, como abertura e conscienciosidade, não costumam aparecer juntos em níveis elevados. Isso significa que as pessoas que carregam os dois podem se sentir como uma espécie de exceção. E isso mostra como o Goku tem uma personalidade totalmente única. Isso mostra também um pouco da ambiguidade que sentimos perante a ele. Quando criança eu queria ser um Saiyajin e ter a força do Goku. E quando eu cresci e vi Dragon Ball novamente, queria a aceitação que ele tem. Goku mostra que você pode aceitar os fins e o que de inevitável vai acontecer com você. E ele faz tudo isso sem perder a esperança de dias melhores. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo.